Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 630 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo, né? Você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa intransigente da Constituição, do Estado Democrático de Direito, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostariam e utilizar, como vocês muito bem fazem, na página dos comentários. Postamos hoje a entrevista com a professora Adriana Dias, né, antropóloga, cujo título é O Bolsonarismo é Bolsonazista. Né? Ela fez toda uma série de investigações sobre os grupos de extrema-direita, são centenas de células de extrema-direita, até da Ku Klux Klan, muita coisa, né? E ela vai apresentando todas essas informações, algo extremamente preocupante. Também postamos a entrevista dias atrás, o dia anterior, do professor Michel German, né, da UFRJ e do Instituto Brasil-Israel, discutindo a relação entre a Ásia Central, Oriente Médio, Estados Unidos, Brasil, questão do extremismo, né? E temos a entrevista com o relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros. E amanhã, logo cedo, tem entrevista com o professor titular da Unicamp, Eliezer Riso de Oliveira, discutindo a questão militar no Brasil. Um dos grandes especialistas, tem muitos livros publicados, trabalhei com os livros dele, em vários livros que escrevi, é um pesquisador de respeito, professor Eliezer Riso de Oliveira. Fizemos uma entrevista, terminamos quase agora, estamos postando amanhã logo cedo. Bem, lembrar que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial. Lembrar que, na disciplina de cursos, no www.cursodovila.com.br, lá nós temos 3 cursos que nós oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovila.com.br. Lembrar que nós criamos uma coisa super legal, que eu gosto, estou gostando muito de fazer, que é o Clube de Membros. Cliquem ali, naquele azulzinho, naquele retângulo, sobre o Clube de Membros, uma coisa bem legal. Nós estamos lá colocando uma série de conteúdos que eu gosto muito, acho super interessante, agregando sempre mais valor à reflexão sobre esse terrível momento que nós estamos vivendo. Clica lá em Clube de Membros. E no Instagram, dê uma olhadinha aí, já vai para relaxar, ver outras coisas no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Começando lá a nossa labuta, li todo o noticiário, acompanhei, conversei com um monte de gente, ouvi pessoas, né? Então, realmente, como muitos, todos muito preocupados com o que vai acontecer 7 de setembro, e com esse clima que nós estamos vivendo, né? As pessoas responsáveis, ex-ministros, pessoas sérias, todo mundo extremamente preocupado, falando no que isso vai dar. No que isso vai dar, uma preocupação realmente, porque pessoas um pouco mais velhas que eu, um pouco mais novas, acadêmicos, ninguém viu situação como essa no Brasil republicano. Nós precisamos desatar esse nó górdio. O nó górdio é o Bolsonaro sair da presidência da República. Essa é a condição sine qua non para que o país possa ter estabilidade política e um bom processo eleitoral ano que vem. Com o Bolsonaro, teremos a instabilidade e, no ano que vem, um processo eleitoral marcado pelo sangue, pela guerra civil. Sem exagero. Hoje, logo pela manhã, primeiro já tinha ocorrido uma notícia, pouco antes, né, de um oficial da Polícia Militar de São Paulo que estava na reserva, que tinha comandado a rota e que estava convocando os veteranos para comparecer à Avenida Paulista. Bem, ele é um oficial da reserva, estava fazendo essa convocação naquela linguagem de extremista, como eu sempre digo, fui o primeiro a dizê-lo, vocês são pró, o perigo que representava a ação do Bolsonaro solapando a hierarquia e a disciplina das PMs. Né? Eu fui o primeiro a lembrar disso, e esse senhor estava fazendo, então, uma conclamação claramente golpista, mas piorou. Logo pela manhã veio a notícia de um comandante ali na região de Sorocaba, um oficial, um coronel da Polícia Militar de São Paulo, com postagens agressivas ao presidente, ao governador do estado, a senadores, ao presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro, uma coisa assim horrorosa, numa linguagem vulgar, de uma caterva, né? inativa, e fazendo agressões e convocando quase que um golpe de Estado para a Avenida Paulista, dia 7 de setembro. Eu fiquei atônito quando li aquilo e, por quê? Por que eu fiquei atônito? Porque aquilo, aí, se vocês sabem, que a hierarquia e a disciplina são princípios
inegociáveis numa organização militar. Repetindo, a hierarquia e a disciplina são princípios inegociáveis em uma organização militar. Não existe organização, uma estrutura militar sem hierarquia, sem disciplina. Você quebra isso, acabou. Aí é o caos, aí eu vale tudo. Tinha de ter uma resposta imediata, e teve. E está de parabéns o governador de São Paulo, o secretário de Segurança, pela reação imediata, que é demitir o coronel daquele comando. Né? E eu acho que tem de ir mais à frente, para cumprir o regulamento, tem de abrir um inquérito, né, na Polícia Militar, é necessário ouvir, evidentemente, o acusado, e é muito grave, porque ele viola o regulamento militar. Uma pena é muito bom, se não for uma cadeia, né, de 8 dias, 3 dias, uma repressão por escrito, não pode repetir o episódio Pazuello, no caso do Exército. Não pode, aquilo teve um efeito devastador, devastador. E aí o comandante Paulo Sérgio do Exército é responsável. Ele é responsável, sim. Não vem dizer, porque espalharam uma versão bem poliana, que era a seguinte, não, ele não puniu, porque senão isso não seria aceito pelo Bolsonaro e teria de substituir o Paulo Sérgio por um outro general mais afeito ao Bolsonaro. Então, ele protegeu a instituição. Exército, bobagem. Bobagem. Ele fez aquilo, deu um sinal para os seus comandantes que ele é fraco, é um comandante fraco e pode virar o vale-tudo. O cálculo pode fazer o que quiser no Exército. Isso também na aeronáutica aplica-se. A Marinha, né? Você tem esse vírus que contamina, e a questão das PMs, que eu fui o primeiro a alertar, registro outra vez, né? Que a situação é gravíssima. Então, o que ocorreu agora aqui em São Paulo é reflexo do Pazuello, só que houve uma reação diferente, uma ação efetiva, retirado imediatamente do cargo que ele exercia, da função. Agora, é necessário que o inquérito seja aberto, sim, tem de ser um exemplo para evitar que isso contamine outros setores da PM de São Paulo, a mais poderosa do Brasil, e outras polícias militares das outras 26 unidades da federação. Isso é sério, nós avisamos isso com muita antecedência, vocês são testemunha, olha, as PMs estão insubordinadas, olha, isso é perigoso, elas têm uma relação ideológica direta com o Bolsonaro, ele está planejando transformá-las em milícias, tal qual na Venezuela, é um chavismo às avessas no campo ideológico, mas usando os mesmos métodos, transformar as PMs em milícias, ele tem as Forças Armadas como suas, né? E tem aqueles grupos armados paramilitares, né, que pode cada um ter até 6 armas, que é um verdadeiro absurdo. Em suma, construindo as condições para o golpe de Estado, que tantas vezes nós falamos aqui no nosso canal, e a cada dia ele reforça. Né? Hoje mesmo pela manhã, numa entrevista para uma rádio do Vale do Ribeira aqui de São Paulo, ele voltou a dizer, fazer acusações absurdas, gravíssimas, né? Afirmou que não pode aceitar passivamente, percebam o que ele está querendo dizer, as prisões como a de Roberto Jefferson e Daniel Silveira, e criticou várias decisões do Alexandre de Moraes e mentiu, dizendo que no caso das máscaras, que ele quer agora acabar com o uso de máscaras, né? Ele não pode fazer nada porque o STF deixou ele de mãos amarradas. Também é mentira, mais uma mentira. Disse que as pessoas estão morrendo de Coronavac, mais uma mentira. É incrível como temos um homem, um louco, um assassino na presidência da República, um assassino, um bandido, um sócio de miliciano. Ele é sócio do escritório do crime. Ele é sócio. Parte do dinheiro de quadrilhas do Rio de Janeiro foi para o Bolsonaro durante 30 anos. É inacreditável, todo mundo sabe. Ele tem as mãos sujas de sangue do que ocorreu no Rio. E de quase 600 mil brasileiros e brasileiras que morreram com a pandemia porque ele queria receber propina. Ele é a quadrilha que estava no Ministério da Saúde, junto com o general Pazuello. Sim, o general Pazuello. A que ponto nós chegamos de ter um general de 3 estrelas, né, com a incompetência do Pazuello e se locupletando junto com a quadrilha de coronéis, né, do erário. Que vergonha, que vergonha. Até a filha dele, e ele não veio a público desmentir, porque é verdade, recebeu auxílio emergencial, filha do Pazuello. Eles não têm moral, não têm caráter, é gente má, gente corrupta, traidores, são gente que numa guerra iam desertar. Você imagina essa caterva desses oficiais bolsonaristas numa guerra?
essa caterva, que vergonha, né? Bem, aí ele hoje, também nessa entrevista, que ele escolhe a rádio, as rádios e tal, ele disse, parece que quer receber o apoio do Queiroga, do grande Queiroga, o fantástico, que disse na semana anterior algo parecido por um canal extremista que o YouTube deu um chega para lá corretamente. Em suma, ele continua no seu caminho golpista, conspirando contra as instituições e contra a saúde pública dos brasileiros. Ele continua mesmo, sem tirar nem pôr. E outra coisa, ele, para provocar, tem o tal Bolsonaro africano, que é o presidente de Guiné-Bissau. Saber que Guiné-Bissau poderia ter tido uma outra história, tem né, o Luiz Cabral, toda aquela história, a fundação do partido, lembrar que Paulo Freire teve lá, tem cartas de Guiné-Bissau, né, dá uma olhada no livro, e o que virou Guiné-Bissau, hein? Hoje tem o Bolsonaro africano, meu Deus, que quer visitar o Brasil, e o Bolsonaro quer mandar um avião da FAB para trazê-lo, o Bolsonaro, só fazer provocação, para atacar, para desqualificar o movimento negro no Brasil, trazendo um presidente de Guiné-Bissau, é tudo planejado, tudo que ele faz para solapar as bases da Constituição de 1988, para criar instabilidade, para agredir e produzir o caos. Até quando teremos um assassino, um ladrão na presidência da República? Um ladrão, né? Um ladrão de vidas e ladrão de dinheiro. Uma vergonha para o Brasil, uma mácula que vai ficar para toda a nossa história. Isso não vai ser esquecido, não. Isso vai percorrer a história. E nós está todo mundo aguardando, ele pediu o impeachment, ele falou que mandaria dos dois, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Só mandou do Alexandre de Moraes. E o presidente do Senado e do Congresso, né, senador Rodrigo Pacheco, vai deixar numa gaveta, vai esquecer aquilo e a vida segue. No caso do Barroso, ele ficou de viagem e voltou a fazer ataques outra vez também ao ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a falar do voto, mentiu, né? Disse que os argumentos do ministro não é bom, não são argumentos, é a lei. É a lei. Ele nunca apresentou um caso de fraude das urnas eletrônicas, né? Voltou a mentir e os governadores se reuniram virtualmente, né? E querem agora uma reunião, não sei para quê, viu? Vou ser sincero, vocês estão totalmente equivocados. Querem uma reunião com o Bolsonaro para estancar a crise entre os poderes, né? Isso daqui é uma bobagem. Com todo respeito aos senhores, isso aqui é uma enorme bobagem, porque isso aqui não vai gerar nada. Primeiro, não pode reunir o presidente do STF, especialmente com o Bolsonaro, depois de todas as agressões que ele fez à instituição, STF, e a dois ministros, em especial, Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele não pode participar antes que o presidente pedisse sinceras desculpas, né? O que é difícil que isso efetivamente ocorra tal. Então, essa solicitação dos governadores pode ser uma coisa só para terminar a reunião, para dar uma ideia de unidade, mas isso daqui é um grave equívoco. Agora, o governador de São Paulo alertou, na minha leitura corretamente, que os bolsonaristas podem sair às ruas armados e pede que governadores reajam. Ou seja, há uma preocupação que se espalhe esse vírus da desobediência e da quebra de hierarquia, patrocinada por um mau militar, um capitão terrorista que ocupa a presidência da República, isso se espalhe por outras polícias militares. O cenário, portanto, é de enorme tensão. Nessa hora que o Brasil teria que estar discutindo saídas no campo econômico, no campo da saúde pública, do emprego, enfrentar a questão da inflação, né? São questões mais que fundamentais e outras questões que são seríssimas que deveriam ser enfrentadas aqui nesse momento. Porém, contudo, todavia, ele não está nem aí, o Bolsonaro, ele está preparando o golpe de Estado. O golpe está em andamento, sim. E a questão que está sendo falada, e uma das pessoas com quem eu conversei hoje me disse isso, que ele está aguardando vir uma decisão do Supremo Tribunal Federal para dizer não, eu não cumpro. Alguns dizem, uma outra pessoa que me falou, que ele vai querer fazer uma cena, pegar o papel, né, e rasgar. Aí salve-se quem puder, né? Se ele negar cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal, significa golpe de Estado. Ou seja, o executivo se recusa a cumprir uma ordem do judiciário, desqualifica a decisão, rasga, agride a instituição Supremo Tribunal Federal, aí vale tudo. A partir dali,
tudo é possível. Ninguém vai poder dizer, olha, estabelecer esse limite legal para isso ou para aquilo. Não, tudo vai ser permitido. E aí é o caos. Aí nós estaremos chegando a uma situação muito próxima do caos. A questão é que tudo que ele foi falando, ele foi fazendo, ele vai mandar do Barroso, provavelmente, com ataques violentos, e ele usa todo o gabinete do ódio e as redes sociais nazifascistas para isso. Eu até sugeri, na manifestação do dia 12 de setembro, que o povo, aí sim, o povo democrático, republicano, vai às ruas, em São Paulo, na Paulista, no Rio de Janeiro, no Posto 5, Copacabana, em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, né? Tem de voltar a pegar o verde e amarelo para os democratas. Não, os bolsonaristas se apropriaram disso, mas isso tem de acabar, eles têm de assumir o que eles são. Eu sugeri hoje, inclusive, numa conversa no UOL, de que forma? Né? Os bolsonaristas têm de colocar aqui uma suástica, é uma sugestão minha, tá? Aqui uma suástica e aqui o fátio. Tire suas mãos sujas, que pingam sangue, né, de nazifascistas do nosso panteão, da nossa bandeira. Tirem as suas mãos sujas, criminosas. Tirem. A bandeira é nossa. A bandeira não é de vocês, que apoiam um governo corrupto, um governo ladrão, um governo traidor da pátria, um governo de um genocida. Tirem as mãos, portanto, da nossa bandeira, das nossas cores nacionais. Usem, insisto, a suástica aqui e o fátio aqui, que é o que vocês são. Né? Vocês não podem pegar uma bandeira que não é de vocês, que tem uma tradição de lutas, tem uma tradição gloriosa, né? E vocês apoiam um governo genocida de um bandido, de um ladrão. Então, tire a mão da nossa bandeira, suas mãos sujas que pingam sangue, porque vocês apoiam um governo e são também genocidas como o Bolsonaro. Vocês são tão genocidas como o Bolsonaro. Assim como aqueles nazistas que apoiavam o Hitler até o final, são também responsáveis pelos campos de concentração. Né? Não só quem deu a ordem, né, para a solução final. Vocês estão querendo aqui uma solução final. E estão planejando, o dia 25 é o dia do soldado, ele vai querer fazer alguma declaração golpista, e aí prepara o 7 de setembro. Eu fui o primeiro também, registro, vocês sabem disso, estava na segunda-feira, isso eu estava no UOL, que segunda-feira eu tenho uma breve participação lá ao meio-dia, e eu falei, estou receoso com o que vai acontecer no 7 de setembro, e os governadores também. Agora, né, nessa reunião de hoje, também preocupados, porque o cenário é extremamente preocupante. O cenário é extremamente preocupante. É uma situação muito difícil, né? Eles vão querer sangue. Eu temo em São Paulo que haja um conflito nas ruas. Eles são provocadores. Um cidadão lá daquela associação de soja lá em Sinop, salvo engano, no Mato Grosso, foi depor, fez uma passeata de tratores. E isso, ele que é ligado lá ao cantor caipira, ao Goiabão e ao Zé Trovão, estavam preparando a, né, invadir, quebrar tudo no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, esse sujeito, ótima pessoa, um cristão, em nome de Jesus, Deus no comando, provavelmente, né? Deve ser uma grande pessoa, homem de bem. Eu gosto da expressão homem de bem. É um homem de bem, deve ser um grande homem de bem, pelo que ele diz. Ele foi para tentar desmoralizar a Polícia Federal no depoimento. Chegaram com uma passeata de tratores de alguém com uma bandeira. Tire a bandeira brasileira, vocês estão, na verdade, maculando o símbolo nacional, o nosso panteão. Coloquem a suástica, coloquem o fátio, que é o que vocês são. Então, aqui, hoje, passou todo dia, estou acompanhando, falando com muita gente, não há quem não está preocupado, ele continua com as suas provocações, ele não governa. Ele passa 24 horas pensando em como fazer o golpe de Estado. E sabe de uma questão que eu venho sempre falando aqui, e também fui o primeiro, me desculpe, mas tem de lembrar, que isso vai ser o meio de nos livrarmos dele. Porque ele só tem um caminho, tentar e fracassar no golpe de Estado, para tentar construir um ar de martírio. Só que aí tem um problema, ele vai para a cadeia também. Ele vai para a cadeia independente, se ele termina o mandato, não terminará, né? Porque a Constituição tem mecanismos para impedir que esse criminoso ensanguente o Brasil no processo eleitoral, porque você imagina o seguinte, se ele está fazendo tudo isso aqui, imagina em outubro, que ele não irá sequer ao segundo turno, o que ele fará. E o que ele fará depois de outubro, novembro, dezembro? O que esse homem vai fazer com o nosso país, esse bandido, esse ladrão, esse assassino? O que ele vai fazer? O que esse assassino vai fazer conosco? Né? A Constituição dá todos os caminhos para resolver isso.
né? Então, a questão, ele vai tentar romper a legalidade. E esse vai ser o caminho de nos livrar desse assassino, desse traidor da pátria, né? E ele vai para o banco dos réus, ele vai para o nosso Nuremberg, ele vai romper, é o caminho dele. E 7 de setembro ele vai fazer uma grande ameaça. O meu medo, o meu receio cívico é o que pode acontecer de um desses loucos, e tem muito louco desses bolsonaristas extremistas, gente irresponsável que pode fazer um ato aí maluco. E esse ato maluco tem consequências muito graves para o Brasil. Em relação aos próprios da União, tem de proteger o Supremo, proteger o Congresso, o próprio Palácio do Planalto, tomar cuidado em edifícios públicos. Aqui em São Paulo, idem, né? No Rio de Janeiro também, nas capitais, eles vão aprontar. Aqui em São Paulo eles vão. Sabe por quê? Porque aqui tem muito extremista. Não tem esse pessoal que está sendo investigado por atos antidemocráticos desde o ano passado pelo Supremo, toda aquela turma que, vez por outra, passa aqui pelo meu canal, nas minhas falas, nas notícias, porque são gente criminosa, é gente nazifascista. Tem alguns pegam até a bandeira do Brasil. Não, insisto, coloque a suástica e o fátio. Outros põem a bandeira de Israel, que são antissemitas. Esses aí estariam chefiando o campo de concentração. Estão aqui em São Paulo. O São Paulo é o centro da reação dos extremistas, dos nazifascistas. Não é acidental. Veja a entrevista com o professor René Guedes, que a maior seção do Partido Nazista no Brasil era onde? Estado de São Paulo. Então, você tem uma continuidade desse nazismo, que termina agora nesses empresários que estão sendo investigados aqui, que financiavam ou financiam ainda, né, as investigações vão mostrar atos antidemocráticos, que é uma expressão muito amena, são atos nazifascistas de querer rasgar a Constituição e dar o golpe de Estado. Mas a justiça logo vai se debruçar sobre esses traidores da pátria, porque quem quer ensanguentar o Brasil, quem é traidor da Constituição, diz o doutor Ulisses, quem trai a Constituição, trai a pátria, e eles traem a Constituição, portanto, são traidores da pátria. É por aí, preocupação grande. Nós vamos ficar aqui muito atentos, tem todas as nossas entrevistas para ajudar, inclusive, a qualificar a reflexão sobre o que está ocorrendo. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal e está entre os 630 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Aqui é um canal de resistência democrática republicana, não tem rabo preso com ninguém, a não ser com vocês, com a Constituição, com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. É isso. Né? Indique a uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, né? Diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que nós postamos hoje uma excelente entrevista com a antropóloga Adriana Dias, né, colocando a pesquisa sobre células extremistas, são centenas, inclusive até da Ku Klux Klan aqui no Brasil. Postamos antes com o professor Michel German, fazendo uma análise sobre a Ásia Central, Oriente Médio, Estados Unidos e Brasil, a questão do extremismo, Talibã, etc, etc, etc. Amanhã, logo cedo, com o professor Eliezer, professor titular da Unicamp, Eliezer Riso de Oliveira, sobre a questão militar. E temos uma série de outras já entrevistas programadas e muito boas para essa semana, tenho certeza que vocês vão gostar. Lembro também que nós criamos uma coisa que eu gosto muito, olha, eu estou adorando, que é o clube de membros. Nós estamos colocando semanalmente um conteúdo, alimentando, né, com um conteúdo bastante interessante. Entra lá, clique, pega todas as informações, clube de membros do canal Marco Antônio Villa. No Twitter, podem me seguir pelo Villa Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br, tem os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursosdovilla.com.br, e como também todo mundo é de ferro, a gente precisa também rir, ver coisa bonita, olhar coisas legais, né? Fazer a educação pelo olhar, que é uma coisa importantíssima, né? De ver edifícios, locais bonitos, artes plásticas. Dê uma olhada ali, vocês vão gostar, no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!